Voltamos com o Horizonte Debate. Hoje discutimos sobre o atual cenário político no Brasil. No bloco anterior, Rudá, você havia colocado da pauta liberal que se esgota a partir dessa crise. A esquerda, se podemos dizer de esquerda ou de um governo que priorizou distribuir o capital cultural, social, valorizado, mais acesso à universidade. Eu acho que quando a gente fala do pobre viajando de avião, o pobre indo na faculdade, para mim, é algo fantástico, fundamental, né? Os professores universitários aqui sabem do tanto que os alunos de FIES e ProUni produzem e vão levar essa cultura, esse capital cultural valorizado para lá. Estou citando Gessé Souza, ele usa esse termo, capital cultural valorizado. O que é o fim dessa pauta liberal? E qual que é a opção que temos? Bom, a pauta liberal no Brasil, resumindo bastante, é uma crença daqueles que são realmente honestos, né? Que a grande parte de quem defende a pauta liberal, é uma crença de que se você reduzir o custo da produção, e aí está embutido direito social, direito trabalhista, impostos e burocracia, se você reduz o custo da produção, você aumenta a competitividade da indústria e, com isso, você gera mais emprego, salários mais qualificados e, com isso, não há necessidade de tantas políticas sociais estatais. Essa é a crença. Acontece que na história do Brasil nunca aconteceu isso e não tem nenhuma política desse tipo que tenha sido duradoura no mundo inteiro. Então, essa é uma crença, é uma utopia. Obviamente que os homens vivem por utopia, né? Nós não somos animais que vegetamos pela comida somente, né? Mas, de qualquer maneira, até hoje não tem uma comprovação sobre isso. O problema é que essa pauta sendo destruída, porque no Brasil a pauta liberal coloca aqueles que têm menor segurança social. O Brasil é muito desigual, embora muito rico, nona economia do mundo. Nós estamos abaixo do IDHD, né, que é o Índice de Desenvolvimento pela Desigualdade, né? Está abaixo da média da América Latina. Então, nós somos muito desiguais, um dos países mais desiguais do mundo. Para isso, nós temos que ter um Estado forte e que consiga fazer um mínimo, pelo menos garantir a proteção social, e, se não a promoção, pelo menos a proteção. Como a pauta liberal retira isso no momento de crise, nós vivemos num caos absoluto para quem não tem emprego ou para quem tem um emprego muito pouco qualificado ou seguro. Não é? Essa pauta, portanto, é uma pauta extremamente cruel e completamente anacrônica, né? Para a realidade brasileira. O problema é, tirando essa pauta, que é o que eu sustento, ela entrou em crise, ela está desmoralizada, tirando essa pauta, o que vem do outro lado? O Lula acaba de apresentar o mesmo de sempre. O neodesenvolvimentismo, que é um Estado que embora valorize o mercado, ele cria várias políticas de transferência de renda e de promoção social, mas que, para ela ser executada, como ele desenha e como Ciro Gomes desenha, ela é um tripé, mais ou menos, montado, que foi elaborado pela primeira vez pelo Roosevelt, que precisa ter um Estado forte, com concentração orçamentária, portanto, os outros entes federativos com pouco recurso, precisa ter um direcionamento do dinheiro para criar um mercado interno consumidor de massa, mas você precisa ter do empresariado. E o empresariado já disse, alguns meses atrás, que não quer entrar mais nessa brincadeira. Eu quero ver como é que o Lula vai reconstruir esse pacto se uma das peças mais importantes diz, isso eu não quero, eu quero a agenda liberal. Deixa eu girar um pouquinho a bola. Raimundo, você concorda com essa pauta que o governo Temer havia levantado? Reforma da Previdência, reforma trabalhista. A reforma da Previdência, a OAB se posicionou formalmente contra, inclusive participando de atos contrários. A reforma trabalhista, da mesma forma, mas a nossa instituição ficou dividida. Alguns tópicos da reforma, a OAB ficou favorável e outros ela ficou radicalmente contra. Mas, a par disso, eu acho que doravante passa muito pela forma como será eleito o próximo presidente. Por exemplo, quando eu disse no bloco anterior que eu concordava parcialmente, era exatamente nesse sentido, que o governo perdeu a credibilidade e a legitimidade, mas não vai cair tão cedo. Eu estava falando da queda.
Porque, por exemplo, se ele não renunciar, e ele já disse que não renunciará, nós estamos na mão do Congresso, porque seja o impeachment com todo o seu rito de ampla defesa nas comissões, 2/3 na Câmara, maioria simples no Senado, seja uma própria ação do Ministério Público Supremo, que o seu prosseguimento depende de 2/3 de aprovação também no Congresso, então ele estaria nas mãos do Congresso. E nós não temos como dizer, avaliar nesse momento se ele vai ter um pacto com o presidente Rodrigo Maia ou não, para se manter no poder. E acaso, então, por que eu digo isso? Acaso haja, de fato, o afastamento do presidente por algum desses motivos, nós temos uma discussão jurídica nacional. Se essas novas eleições seriam indiretas ou diretas. Porque hoje, o ordenamento jurídico atual, a Constituição... Indireta, né? Indireta, porque em havendo vacância transcorrido mais de 2 anos, eleição indireta. E aí, quem seria o eleito pelo Congresso? Com exceção da cassação, né? Aí é a Porque discussão do TSE. Agora é eleição direta, né? Exatamente, mas é uma discussão, nós podemos até aprofundar, uma discussão interessantíssima do ponto de vista jurídico. Então, mas no ordenamento, em havendo a vacância, com exceção da questão eleitoral, haverá eleição indireta. Por outro lado, tem uma PEC do deputado Miro Teixeira tramitando, a PEC 227, que ontem ou esses dias entrou em urgência, que prevê eleição direta em havendo vacância. Então, eu acho que passa muito pela forma como será eleito esse novo presidente. Agora, Raimundo, e aí Henrique, me ajude nessa, por favor. Essa discussão se é constitucional ou não, leio muito, me preparo para esse programa com muita leitura, com muita atenção ao noticiário, isso de várias fontes. O que é constitucional ou não fica um pouco perdido, não fica? Sim, mas em relação à forma da eleição, não. Porque a Constituição é clara, havendo vacância nos 2 anos, transcorrido mais de 2 anos, é indireta. Isso aí não tem discussão. O que está se discutindo é porque tem uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Mudar a Constituição para... Vacância, nesse caso, é renúncia ou impeachment. Sim. Aí fica vago, não? Não, tem um afastamento também, tem morte, tem um afastamento também mas pelo... caso que está em discussão. Sim, agora, mudar a facilitar Constituição para uma nova eleição, nós estamos falando de um outro processo lento, difícil tanto quanto, né? E também está recebendo muitas críticas por conta da questão do casuísmo, né? Então, ainda que hoje... Ou seja, o cidadão, dependendo do que o acontecimento do momento, não pode modificar a regra. Por isso que eu falo que dá uma discussão nacional, porque todo mundo hoje quer eleição direta. Ninguém quer que o Congresso, com essa grave crise que assombra sobre ele, que ele eleja o nosso próximo presidente, se ocorrer a vacância até o ano que vem, por exemplo. Por favor, Henrique. Em relação à emenda constitucional do Miro Teixeira, existem alguns pontos que são importantes para a gente esclarecer para o nosso telespectador. O primeiro deles é o de que ela vai ter que tramitar num Congresso que, em tese, tem o interesse de controlar essa transição. Então, em tese, o Congresso não vai querer mudar a regra do jogo para eleições diretas. Isso é o que se espera, é o que os estudiosos da área dizem. Nesse caso, tem que haver uma pressão popular para que o Congresso reaja a essa pressão popular e aprove a emenda constitucional. Se ela for aprovada, aí entra a discussão jurídica de quando que ela começa a valer. O artigo 16 da Constituição diz que quando a gente está lidando com lei que muda o processo eleitoral, ela só pode valer a partir de 1 ano da sua publicação. Exato. Isso abre margem para interpretação. E é pena que a gente seja um país de pouca memória, porque lá atrás, em 1998, foi apresentado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso uma emenda à Constituição para mudar as regras do jogo eleitoral que estava em curso, a famosa emenda da reeleição. E naquela ocasião o STF se pronunciou a respeito disso e ele entendeu que, como era uma emenda constitucional, o artigo 16 não se aplicava a ela. Porque o artigo 16 diz a lei que alterar o processo eleitoral. Esse entendimento depois foi modificado pelo STF em outras situações. Então, para que fique claro, lá atrás o STF disse... Na lei da ficha limpa, por exemplo. Exato. Mas lá atrás o STF disse, o artigo 16 não se aplica à emenda constitucional. Se não se aplicar, e a emenda do Miro Teixeira ou qualquer outra de igual conteúdo for aprovada, ela começa a valer agora e, caso haja vacância na presidência da República, a gente teria eleições diretas, certo? Esse era o entendimento do STF lá atrás. Depois,
o STF julgou pelo menos 2 casos, 2 ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade, em que ele afirmou que o artigo 16, esse mesmo da anterioridade eleitoral, ele se aplicaria também às emendas constitucionais. Detalhe, isso abre margem para 2 tipos de posições que são contrárias. A primeira delas vai dizer, bom, se o artigo 16 se aplica às emendas constitucionais, uma alteração agora só vai valer daqui a 1 ano. A outra corrente, que eu considero que é a mais rigorosa, vai lá no fundo das decisões do STF e vai descobrir que o fundamento dessas decisões foi o respeito ao direito do cidadão, à segurança jurídica e à soberania popular. Aí eu lanço para a pergunta, para o debate e para o telespectador pensar junto conosco. Como respeitar soberania popular e segurança jurídica sem garantir a participação do povo nessa transição? Sim. Eu vou voltar com essa pergunta, essa provocação do Henrique, no terceiro e último bloco desse nosso Horizonte Debate. Vamos para um breve intervalo? Até daqui a pouco.